A primeira barreira que impede a maioria dos homens de transformar ambição em resultados concretos não é a falta de talento ou oportunidade, mas a autossabotagem silenciosa que nasce do medo, da insegurança e de hábitos mentais que paralisam a ação. Muitas vezes, a preguiça não é um problema de vontade, mas de resistência interna. O cérebro cria desculpas, justifica a procrastinação e transforma pequenas frustrações em grandes bloqueios. Ignorar essa dinâmica é o caminho mais rápido para ver ambições promissoras desmoronarem antes mesmo de ganharem forma concreta. Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa frase resume a essência do estoicismo aplicado à autossabotagem. A responsabilidade pelo próprio progresso não reside no contexto externo, mas na forma como você interpreta cada obstáculo, cada medo ou dúvida que surge. O homem que compreende este princípio deixa de culpar circunstâncias, pessoas ou passado, assumindo o controle sobre suas próprias reações e decisões. Reconhecer o ciclo de autossabotagem envolve observar padrões repetitivos. Quantas vezes você inicia algo com entusiasmo apenas para desistir minutos ou horas depois? Quantas metas promissoras foram adiadas indefinidamente porque o medo de falhar se sobrepôs à coragem de agir? Identificar esses momentos é essencial, pois só quando você se torna consciente de como a mente sabotadora atua, é possível interromper o ciclo. O estoico entende que autossabotagem é um desafio interno, uma oportunidade de crescimento. Cada impulso de procrastinação, cada desculpa mental deve ser encarado como um sinal. Aqui está uma chance de aplicar disciplina, paciência e autocontrole. Ao invés de se punir ou se culpar, a ação correta é observar, refletir e responder com firmeza, decidir agir, mesmo quando a vontade não colabora. Portanto, reconhecer o ciclo da autossabotagem é o primeiro passo real para transformar preguiça em poder pessoal. Não basta desejar mudanças. É necessário compreender os mecanismos que impedem a ação, encará-los de frente e, com disciplina estoica, escolher avançar. Cada pequeno avanço que rompe com o ciclo cria impulso, confiança e liberdade interna, formando a base para que ambição e disciplina caminhem lado a lado. Um dos maiores inimigos da ação é a própria grandiosidade da ambição. Grandes metas, sonhos enormes ou projetos complexos muitas vezes assustam a mente e provocam procrastinação. O cérebro, naturalmente, busca evitar desconforto e risco e, diante de objetivos gigantes, tende a paralisar. É aqui que a estratégia estoica entra: fragmentar grandes tarefas em ações menores e manejáveis, transformando o medo e a inércia em momentum e consistência. Cada passo pequeno completado gera uma vitória tangível, mesmo que mínima, que fortalece a autoconfiança e cria um efeito dominó de progresso. O estoico entende que não é o tamanho da meta que determina sucesso, mas a constância e a disciplina aplicadas diariamente. Ao dividir uma tarefa complexa em etapas simples, você não apenas facilita a execução, mas também estabelece uma métrica clara de evolução, permitindo monitorar progresso e ajustar estratégias sem se sentir sobrecarregado. Por exemplo, se a ambição é escrever um livro, o primeiro passo não é concluir o manuscrito inteiro, mas escrever uma página por dia. Se o objetivo é transformar corpo e mente, não é levantar pesos pesados imediatamente, mas iniciar com treinos curtos, consistentes e progressivos. Pequenos avanços, somados ao longo do tempo, criam resultados invisíveis inicialmente, mas incrivelmente poderosos no longo prazo. Além disso, quebrar tarefas grandes em etapas menores permite reduzir a ansiedade e evitar a sensação de paralisia.
Cada mini objetivo cumprido reforça a percepção de competência e controle, elementos fundamentais para manter a disciplina quando a motivação oscila. O homem estoico entende que a ação consistente, mesmo que gradual, supera intenções grandiosas sem execução. Epicteto nos lembra que a virtude e a excelência não surgem de grandes gestos isolados, mas de pequenos atos cotidianos alinhados a princípios sólidos. Aplicar este método transforma a preguiça em movimento, a hesitação em decisão e a ambição em resultado concreto. Cada passo, por menor que pareça, é um investimento no impulso necessário para alcançar metas maiores, tornando o impossível visível e alcançável. A preguiça, muitas vezes, não nasce da falta de desejo ou ambição, mas da ausência de estrutura e consistência na vida. O estoicismo nos ensina que o homem que não controla seu tempo e hábitos permanece refém de impulsos e distrações, desperdiçando energia em ineficiência e arrependimento. Criar uma rotina disciplinada é, portanto, a arma mais poderosa para transformar preguiça em ação e ambição em resultados concretos. A rotina disciplinada funciona como um mapa invisível que guia cada dia, eliminando decisões triviais que drenam força de vontade. Quando o corpo, a mente e os hábitos são treinados para seguir padrões consistentes, a ação deixa de depender exclusivamente da motivação, que é instável, e passa a ser consequência natural do hábito. Pequenas práticas diárias, como acordar no mesmo horário, estudar ou treinar corpo e mente, geram um efeito cumulativo que transforma o potencial em realidade. Além disso, a rotina disciplinada fortalece a resiliência mental. Cada dia em que você cumpre tarefas programadas, mesmo sem vontade, treina sua mente a superar desconfortos, frustrações e resistência interna. O estoico reconhece que a excelência não surge de picos de esforço esporádicos, mas da constância silenciosa aplicada diariamente, independentemente de recompensas imediatas. A disciplina, neste contexto, não é limitação, mas uma forma de liberdade. Ao criar hábitos sólidos, você reduz caos, ansiedade e indecisão, ganhando controle absoluto sobre suas ações. A prática diária também gera visibilidade para o progresso. Pequenos resultados, somados consistentemente, constroem momentum e demonstram evolução tangível, mesmo que inicialmente despercebida pelos outros. O homem disciplinado não depende de motivação, elogios ou reconhecimento. Ele simplesmente cumpre o que é necessário, transformando esforço em poder e ambição em conquistas concretas. Marco Aurélio nos lembra que o verdadeiro controle vem de dentro. O que realmente importa é governar a si mesmo, não os eventos externos. Aplicar disciplina e criar uma rotina estruturada é exatamente isso. Dominar a si mesmo, direcionar energia para o que importa e neutralizar a preguiça antes que ela se torne um obstáculo insuperável. A rotina transforma intenção em resultado, caos em ordem e preguiça em força silenciosa, tornando o homem estoico eficaz, previsível apenas em seus hábitos e imprevisível em resultados. Um dos erros mais comuns que homens ambiciosos cometem é confundir desejo com ação. Sonhar com resultados grandiosos ou planejar grandes conquistas gera uma sensação ilusória de progresso, mas não produz efeito real. O estoicismo ensina que apenas a ação concreta, aquilo que você realmente faz, e não o que pretende fazer, merece reconhecimento e fortalecimento interno. Recompensar intenções sem execução é alimentar preguiça e procrastinação, enquanto valorizar o esforço consistente transforma a disciplina em poder pessoal tangível. A prática de recompensar apenas ações concretas exige honestidade brutal consigo mesmo. Pergunte-se diariamente: o que eu fiz hoje que me aproxima dos meus objetivos?
Pequenas vitórias acumuladas são mais poderosas do que ideias grandiosas não aplicadas. Cada tarefa concluída, cada esforço feito apesar da falta de vontade, reforça a crença na própria capacidade e cria momentum invisível que a mente e o corpo reconhecem como progresso real. O estoico entende que a verdadeira medida de valor está no resultado, não na intenção. Além disso, valorizar o esforço em vez da intenção cria um padrão de responsabilidade pessoal. Quando você internaliza que apenas a ação produz transformação, hábitos consistentes surgem naturalmente. Treino, estudo, trabalho ou reflexão diária deixam de ser opções e se tornam normas pessoais, elementos inegociáveis que constroem força, autonomia e confiança silenciosa. A recompensa não precisa ser externa. A percepção de que você cumpriu o que era necessário é suficiente para reforçar autoestima, autodomínio e disciplina. Essa prática também combate o efeito paralisante da perfeição. Muitos homens não agem por medo de falhar ou de não atender a expectativas irreais, esperando o momento ideal ou a energia perfeita. Ao focar no esforço concreto, a atenção se desloca da intenção abstrata para ações reais, transformando pequenas tarefas em avanços consistentes e mensuráveis. A consistência supera a intensidade eventual, e cada ação concluída constrói a base para conquistas maiores. Em síntese, recompensar o esforço e não a intenção é o que diferencia homens comuns de homens estoicos. Enquanto muitos se perdem em planos, desejos e desculpas, o homem disciplinado transforma cada esforço em progresso tangível, cada ação em alicerce de poder pessoal. Marco Aurélio enfatizava que a excelência não é uma ideia, mas uma prática diária. Aplicar essa lição é alinhar ambição e disciplina, quebrar o ciclo da procrastinação e transformar preguiça em resultados concretos e duradouros. A ambição sem disciplina é como um rio sem margens. Desperdiça energia, se espalha em direções inúteis e nunca chega ao destino desejado. A mente preguiçosa cria desculpas, racionaliza a inação e transforma pequenas falhas em justificativas para abandonar objetivos. Por outro lado, a mente estoica transforma obstáculos, frustração e preguiça em combustível para a ação estratégica, criando uma ambição que não é volúvel, mas inabalável e imbatível. Treinar a mente para resistir à tentação de evitar esforço e adiar decisões é o núcleo do estoicismo aplicado. Marco Aurélio dizia que a felicidade depende da qualidade dos pensamentos e das ações. Pensamentos claros, disciplinados e focados orientam decisões eficazes, enquanto a mente dispersa entrega poder a distrações, medos e impulsos. Cada escolha consciente fortalece o autocontrole, reduz a procrastinação e aumenta a confiança em sua própria capacidade de criar resultados. A força mental não surge de grandes gestos ou momentos isolados de motivação, mas da repetição diária de hábitos consistentes. Exercício físico, estudo, reflexão e cumprimento de responsabilidades cultivam resiliência e presença. A mente treinada mantém foco mesmo diante de dificuldades, enquanto a ambição não se curva a medo, crítica ou fracasso. Ela se torna um motor silencioso, invisível aos olhos dos outros, mas visível nos resultados tangíveis que você conquista ao longo do tempo. Além disso, o estoicismo ensina a transformar cada desafio em treino mental. Perdas, críticas, frustrações e obstáculos não são punições, mas oportunidades para fortalecer a disciplina, paciência e resistência emocional. Cada dificuldade enfrentada com controle e clareza aumenta a capacidade de lidar com situações futuras, tornando a ambição não apenas grande em intenção, mas real em execução. Em última análise, a mente forte transforma a ambição em ação consistente.
O homem estoico não depende de motivação momentânea, aprovação externa ou condições perfeitas. Ele atua porque compreende que o progresso vem da constância, da disciplina e do domínio de si mesmo. A combinação de foco mental e ambição estratégica cria poder pessoal duradouro, respeito silencioso e resultados que impressionam sem esforço desesperado. O verdadeiro desafio do homem moderno não é a falta de oportunidades, mas a dificuldade de alinhar ambição e disciplina. Ambição sem ação é frustração, porque o desejo de alcançar algo sem colocar esforço real cria ansiedade e insatisfação constantes. Por outro lado, a preguiça sem ambição é estagnação. A vida passa sem conquistas, enquanto o potencial permanece adormecido. A sabedoria estoica ensina que o equilíbrio entre ambição e ação é o caminho para resultados concretos, respeito próprio e poder silencioso. O estoico compreende que a motivação é volúvel e que depender dela é receita para o fracasso. Em vez disso, ele cria hábitos, rotinas e disciplina que não exigem vontade momentânea. Cada pequeno passo diário é um tijolo na construção de uma vida sólida, enquanto a consistência se transforma em resultados visíveis e impacto real. A mente treinada observa o próprio comportamento, ajusta padrões, elimina desculpas e transforma cada obstáculo em treino para paciência, resistência e foco. Além disso, controlar pensamentos, emoções e energia é essencial. Quando você aprende a agir apesar da preguiça e da procrastinação, domina sua própria narrativa. Epicteto dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." O homem que aplica essa filosofia transforma frustração em ação, medo em aprendizado e preguiça em poder. Ele não espera por condições ideais, motivação perfeita ou aprovação externa. Ele cria seu próprio ambiente propício à conquista. No final, ser ambicioso sem preguiça é uma questão de autodomínio. Cada decisão, cada rotina, cada esforço consciente molda seu caráter, fortalece sua mente e garante resultados. A verdadeira satisfação não vem do reconhecimento externo, mas da certeza interna de que você está construindo sua vida com propósito, disciplina e eficácia. Aplicando essas lições estoicas, você transforma a ambição em conquistas reais, preguiça em ação estratégica e potencial em resultados tangíveis. O poder não está em sonhar, mas em agir consistentemente, tornando-se um homem que impressiona e inspira silenciosamente pelo próprio exemplo.